Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Pedro Coelho e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. A dica de hoje ela é extremamente importante porque exigirá dos senhores e das senhoras um cuidado especial. E justamente por isso farei um rápido retrospecto para explicar a grande situação. O mais importante é saber se a decisão do finalzinho do ano passado, de 2019, em dezembro, exarada pela Corte Especial do STJ, atingirá ou não o processo penal. Estamos falando, claro, de coexistência de decisões transitadas em julgado no processo penal. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Sem mais delongas, vamos lá. A ideia fundamental é a seguinte: vamos pensar que eu tenho uma sentença condenatória transitada em julgado pelo fato A em detrimento de João. Ele praticou o fato A e, em razão disso, o processo penal foi instaurado e houve condenação transitada em julgado. E, posteriormente, por equívoco do Ministério Público e vacilo da defesa e do Poder Judiciário, esse mesmo João, esse mesmo réu, ele foi acusado novamente pelos fatos ali tratados no processo A, com nova condenação, só que é uma pena maior, mais grave, com trânsito em julgado. Percebam, eu já tinha uma condenação pelo fato 1, pelo fato A, transitado em julgado, e tenho pelo mesmo fato uma nova condenação mais severa nesse segundo processo. A dúvida que chegou ao STJ é o seguinte: nessas situações, qual das decisões transitadas em julgado deverá prevalecer? Em 2017, pessoal, o STJ ele agasalhou a tese sustentada pela defesa. Então presta atenção se você está estudando para concursos de defensoria. Qual é a tese a ser sustentada que inicialmente foi agasalhada pelo STJ? Foi de que, nesses casos em que houver duas decisões transitadas em julgado no âmbito do processo penal, deverá prevalecer nem a primeira nem a segunda, mas sim aquela que se revelar mais favorável e interessante sob a perspectiva da defesa, porque é nesse sentido que se deve interpretar o processo penal. Só que em 2018, ou seja, pouco menos de um ano depois desse entendimento, o STJ reviu o seu posicionamento, e que esse tendia a prevalecer. E qual foi o posicionamento? O posicionamento foi no sentido de que o processo, mesmo se tratando de processo penal, não deve analisar a prevalência em razão de segurança jurídica de coisa julgada definitiva à luz de favorabilidade ou não ao réu. Daí porque, em um entendimento construído no STJ, a compreensão passou justamente de que seria a primeira decisão. Não interessa se ela é favorável ou desfavorável em termos comparativos, mas a primeira decisão transitada em julgado. E por que isso? Porque, ao menos em tese, quando a segunda coisa julgada fora formada, ela já fora formada viciada. Ela já fora formada o quê? Com problemas, ensejando inclusive eventual revisão criminal se desfavorável ao réu. Então, nessa construção, superando o antigo entendimento trabalhado em 2017, o STJ supera aquela compreensão e passa a apontar que é o primeiro trânsito em julgado que vai prevalecer, independente da qualidade efetiva da sentença. Só que o que é que acontece e o que é que me motivou a gravar esse vídeo? Acabei de analisar aqui alguns questionamentos trazidos por alguns alunos e uma aluna em especial me fez a seguinte indagação: Pedro, você tomou conhecimento da decisão da Corte Especial que alterou a modificação? Logo que eu bati o olho, eu já me liguei. Provavelmente ela deve estar aludindo ao EARESP,
600.811 de São Paulo, de fato analisado, salvo melhor juízo, no dia 4 de dezembro de 2019 pela Corte Especial. E o que é que esse julgamento concluiu? Concluiu, de acordo com a Corte Especial, que deverá, nesses casos de coexistência de coisa julgada, prevalecer o segunda condenação, a segundo trânsito em julgado, a segunda coisa julgada. Por quê? Ou, por que não? A segunda coisa julgada, ao menos, até eventual julgamento de ação rescisória. E aí eu te pergunto, doutor, doutora, isso quer dizer que o STJ modificou mais uma vez? A gente precisa ter calma. Fui cuidadosamente estudar esse precedente por mim citado do finalzinho do ano passado e tem um pequeno detalhe. O pano de fundo discutido naquele caso envolve fundamentalmente o âmbito cível, ou seja, essa análise de prevalência da segunda coisa julgada, ao menos até o julgamento de eventual ação rescisória contra ela manejada, ela se viu à luz do processo civil. Tanto é que ele menciona a ideia de até eventual ação rescisória. Ação rescisória não existe no âmbito do processo penal, apenas a revisão criminal, e esta, convém lembrar, só existe favoravelmente ao réu e jamais em seu desfavor. Então, o que é que acontece? Particularmente, como é que eu interpreto? Eu interpreto que havia uma compreensão em 2017 indicando, em caso de coexistência de coisa julgada, prevalece a mais favorável ao réu, essa foi superada. Em 2018, independentemente da qualidade de ambas as coisas julgadas, deve prevalecer a primeira coisa julgada, e temos num terceiro momento essa decisão do finalzinho do ano passado da Corte Especial, analisando à luz do processo civil, indicando que deve prevalecer a segunda coisa julgada, ao menos até eventual julgamento de ação rescisória contra ela manejada. Isso implica diretamente no processo penal? Entendo que não. É verdade, e a gente pode assim enxergar uma tendência sinalizada e uma possibilidade de alteração de compreensão para o processo penal. Mas particularmente, se hoje fosse indagado no processo penal, colocaria com certeza a corrente apontada em 2018. Até porque um enunciado, uma questão para tratar essa mais recente posição do ano de 2019, teria que mencionar a ação rescisória, o que fatalmente geraria equívoco na assertiva, afinal, a ação rescisória não existe no processo penal. Espero que tenha ficado claro. Um beijo no coração de vocês, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o joinha aí, valeu!